Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um quadro, mais um capítulo aqui, episódio aqui do nosso quadro Podcast da Mineração Apresenta, no podcast da mineração aqui no canal da Minuvai Innovations, com o pessoal aí do Litologando Podcast. Gabriel, Laila, muito boa noite, muito obrigado por você estar participando. Boa noite, Johnny. A gente agradece o convite em nome da equipe toda, né? Com certeza, é uma honra estar aqui presente. Tá ok, a honra é toda nossa, pessoal. Pessoal, não deixem de se inscrever aqui no canal do canal da Mini Innovations, do podcast da mineração, também do canal do Litologando Podcast, que além de todas as principais plataformas aí de streaming do Brasil e do mundo, eles estão presentes, e também no YouTube, se digitar lá Litologando, só aparece essa moçada aí que tá trazendo muita informação bacana sobre geologia e geociências, tá? E, como eles mesmos falaram, representando aqui a equipe, estamos aí conversando com a Laila Milani Magalhães, que é geóloga e comunicóloga / produtora cultural, ambas formações pela Universidade Federal da Bahia, essa universidade que é sensacional, é formada desde 2019 e vem se especializando nessa área de divulgação científica e geocomunicação. Atualmente ela trabalha de forma autônoma na GeoPro, que é uma produtora de audiovisual, que desenvolve projetos de divulgação das geociências e de outros serviços de geocomunicação. E o estudante Gabriel Costa, estudante de geologia também da UFBA, ele é velejador e idealizador do Litologando Podcast. Atualmente ele também trabalha na GeoPro, que é essa produtora de audiovisual, e eles criaram o Litologando Podcast, que visa conversar com muita gente sobre temas de geociência, sempre dialogando ou com outras áreas e evidenciando sua importância para a sociedade. Novamente, pessoal, muito boa noite, muito obrigado pela participação. Está representando todo mundo aí do Litologando Podcast. Boa noite, boa noite. Boa noite. Pessoal, como eu falei, né, vocês que entrevistam o pessoal lá do podcast, do Litologando Podcast, mas hoje a estrela são vocês, tá? E queria perguntar, como é que vocês chegaram na geologia? Pode começar, Laila. Tá bom. Porque eu sou mais velha na geo, né, Gabi? Os calouros não estão falando. Eu já ia passar a bola já, na hora que ele perguntou, vai lá. É porque a próxima você começa, viu? Tá bom. Então, eu cheguei na geologia, foram dois caminhos, assim, na verdade. Eu fiz comunicação primeiro, né? Então, na época, assim, do colégio, eu tinha mais afinidade com a área de comunicação, e aí fui para a área de produção cultural. E aí, quando eu estava terminando a faculdade de comunicação, eu já gostava muito da natureza, gostava de fazer trilha na Chapada. Então, acho que a Chapada Diamantina aqui foi um vislumbre, assim, né? Uma paixão, assim, pela beleza, pela natureza, e a curiosidade também, né? E aí, nessa época, eu conheci o pai de meu filho, que é meu ex-companheiro, que fazia geologia na UFBA. E a galera de geologia naquela época era muito fanática, assim. Eu lembro que a gente ia tomar uma cerveja num barzinho e a galera só falava de geologia. Chegava a ser muito chato até. Pra mim, que era uma namorada, né? Uma agregada na galera. Assim. Acho que isso não mudou, não, viu? Mas não mudou, mas na época, Gabi, é sério, na época era um negócio assim de louco, entendeu? A galera falava mesmo, sem parar. Só que aí, ao mesmo tempo que era estranho, era diferente, eu ficava curiosa com aqueles assuntos, e realmente é uma ciência muito fascinante, né? A gente que é da área não tem pra onde correr. A gente muda o olhar para o mundo, assim, né? E aquilo foi me proporcionando isso. Aí eu fiz o processo de vagas residuais. Não precisei fazer vestibular de novo, eu já tinha diploma e aí entrei por um caminho mais fácil, assim, que eu achei mais fácil. E aí fui fazer geologia. Aí foi isso. Você, Gabriel? Você é estudante ainda e como é que é? Eu ainda estou estudando, ainda estou na graduação. Não sei quando vou terminar, né? Com pandemia agora a gente não tem mais previsão. Mas minha história na geologia começou no ensino médio, né? Que quando tu chega ali no ensino médio, você tem que decidir alguma coisa. E eu ficava dividido, na verdade, entre geografia, porque era a área era a ciência da terra mais próxima que eu conhecia, né, por causa das matérias, e engenharia naval, por estar já desde criança envolvido ali com o meio náutico e tudo. Então, para mim era o caminho mais próximo, eram as coisas ali que eu tinha mais perto. A geografia, por gostar muito da parte física, né, da terra, apesar de que eu não gostava daquela parte de geografia política, geografia social, não era muito minha praia, mas a geografia física era muito forte, assim, eu gostava bastante, eu me empolgava muito em estudar. Aí,
a minha primeira vontade foi fazer engenharia naval. Só que aí, como eu comecei a pesquisar, eu vi que não tinha aqui na Bahia. Eu teria que sair do estado, não era uma opção ainda naquela época. E comecei a pesquisar mais a parte de geografia. E aí foi que eu descobri que tinha 2 primos meus que cursavam geologia, que até então eu não sabia disso. E aí eu falei, pô, geologia deve ter uma coisa a ver. Aí eu comecei a conversar com eles. O olho chega brilha, né, velho? Aí eu comecei a conversar com eles e pô, na primeira conversa eu falei, é isso, não tem outra opção. Vai juntar tudo que eu gosto no colégio, que é geografia, física, química, e aí, vamos lá. Aí pronto, a partir daí eu comecei a me dedicar, estudei e fiz o vestibular. Primeira vez que eu fiz o vestibular, na época aqui na UFBA tinha 2 fases, né, a primeira e a segunda, e aí eu passei na primeira fase, só que nas vésperas ali da segunda fase, do nada me deu a vontade de servir, eu fui pro quartel, eu fiquei aí 2 anos e meio. Aí quando eu saí do quartel foi quando eu fiz novamente o vestibular, já era o Enem, só era uma fase só, não passei na UFBA, e aí passei para Sergipe, fui morar em Sergipe, fiquei 2 semestres lá, e aí você vê como já muda, né? Antes eu não queria sair da cidade para estudar, mas aí depois de um tempo eu resolvi sair, né? Aí fui para Sergipe, depois que eu fiz de novo vestibular e comecei a cursar aqui na UFBA. Basicamente assim. É como eu falo, né? Mineração e geologia, a gente não escolhe elas que escolhem a gente. Exatamente. Dei uma volta tão grande e entrou na geologia. Todo mundo que eu converso aqui dentro desse quadro, eu vejo sempre vejo essa característica de que a mineração, a geologia é que escolhe o profissional. Não tem essa não. Por isso é tão fascinante, é tão bacana que a gente entra e se apaixona mesmo, sabe? Eu também já disse várias vezes, eu fiz meteorologia lá em Campina Grande. Aí depois de um tempo eu mudei de meteorologia, eu falei, o que é que tem mais próximo de meteorologia? Era engenharia de Minas, na minha cabeça, né? Parte de solo, essas coisas. E graças a Deus deu tudo muito certo e estamos aí nessa pegada de mineração de estudante até profissional aí há mais de 20 anos. E graças a Deus eu não me arrependo de jeito nenhum. Eu brinco dizendo, eu falo minha namorada direto, né, que quando, à medida que você vai estudando geologia, você vai se permitindo conhecer mais as geociências ali como um todo, não tem volta, não tem esse que diga que tem volta. Aquele cara que chega e fala, eu não gosto muito, eu tentei, é porque realmente não tentou, porque se você tentar, se você se permitir conhecer aquilo ali, não tem volta. Cada vez mais você está mais envolvido, mais interagindo mais com a geociência, e aí é isso aí, não tem fim. Muda a visão, Exato. né? Exato. E por falar em visão, Laila, na visão de vocês, qual a importância da geologia e mineração para a sociedade? Quer começar agora, Gabi? Pode ser. Assim, eu ainda acho que eu tenho muito ainda para ver, né? Mas eu acho que a geologia e a mineração é tudo, né? A mineração que é uma parte ali, né, das geociências, né? É uma área ali específica das geociências. Então, eu acho que é tudo, porque eu brinco, às vezes eu tô conversando de novo, minha namorada, né, que ela é muito parceira, assim, a gente conversa muito, apesar dela ser uma área totalmente diferente. Aí, às vezes eu tô conversando com ela, eu chego e falo, aí ela fica brincando, você fala o tempo todo de geologia e não sei o que e tal. Eu falo, mas se você... Aí eu brinco com ela, se você chegar pra mim e me disser, amor, o que é isso aqui? Isso aqui você vai conseguir... o que você me apontar, eu consigo falar de geologia só olhando para aquilo ali. Eu consigo dizer o que é que tem geologia. Né? Então, não tem como não falar. Tá no nosso dia a dia, né? Tá no nosso dia a dia. Tá na nossa casa. Exatamente. Tudo aqui em casa tem geologia. Tudo tem um pouco de exploração. Tudo tem um pouco de mineração. Então, sem mineração, você não tem celular. Você não tem garrafa de água. Não tem nada disso. Então, pô, não tem como. Aí eu fico brincando com ela dizendo isso. Ela me aponta alguma coisa aí que eu vou falar de geologia. Aí ela fica dando risada. Então, para mim, é isso. Geologia é tudo. Não tem como não falar, não viver, né, em função à geologia. A grande fonte das matérias-primas, assim, acho que é uma grande forma também de alcançar a sociedade, assim, né? Mostrar como é que ela está presente no dia a dia, seja na nossa casa ou na cidade, né? Na paisagem que a gente admira, enfim, num problema ambiental que tem. E ela está presente em tudo. Eu acho que no meu TCC mesmo tinha uns autores que usavam as frases assim que era... talvez a geologia, as geociências, na verdade, sejam as que mais estejam inseridas no cotidiano das pessoas, né?
E em relação a tudo que a gente possui em termos de materiais, né? Tirando madeira, lã, couro, talvez alguma outra coisa aí que eu não esteja lembrando agora, todo o resto vem dos minerais, né? Então, tem uma importância muito grande, né? Traz vários problemas também por conta da forma como é feito, mas as pessoas ainda também não têm consciência de que é muito mais importante mesmo, né? Tá tudo faz parte aqui da geologia. Tem plena razão. Inclusive, até fazer um aspas aqui, Gabriel, e convidar vocês, eu queria até um quadro novo no podcast chamado Tudo Vem da Mineração, onde, com aquele formato Video Scribe, né, que é escrevendo e tal, eu mostro tudo. Essa primeira temporada é a nossa casa. Tudo que tem dentro da casa que vem da mineração. A fundação até o teto. Tá lá bem bacaninha, então mostra para Gabriel, para sua namorada, e eu também conheci a minha esposa, que eu amo muito, com ela até hoje, na universidade, ela fazia letras, e quando eu ia conversar com ela também era essas coisas de mineração, pessoal, amigos, ela perguntava, você faz o que? Engenharia de Minas? Mas Minas, aqui na Paraíba, eu digo, é mineração, gente. Não é em Minas Gerais, não. Aí começava a conversar, né, sobre essa questão. Mas é isso mesmo, tudo está na mineração. E a grande questão é a sociedade saber o que é que ganha da mineração. Né? Então, eles tendo essa noção 100% de que mineração está em tudo vem da mineração, que aí eles vão começar a palavra pode até ser forte, mas respeitar mais a mineração, né? Como ciência e como atividade. Né? É o papel da divulgação científica, né? Talvez o papel agora desse programa do Litologando, enfim, é um dos principais objetivos, né? Porque realmente é impressionante, porque é tão próximo da gente, mas ao mesmo tempo é tão distante, né? Esse universo, porque não tem geologia no ensino médio, né? A gente não tem geologia no currículo, então o conteúdo de geologia acaba ficando fragmentado e tratado de modo muito superficial, às vezes até de forma errada, né? Com muitos erros e tudo no colégio. A gente aprende um pouquinho em geografia ou em biologia, talvez, né? Mas não é tratado com profundidade, assim. Então, realmente fica um universo distante. Acaba a nós agora tentar popularizar mais esses conhecimentos, né? Em relação à mineração, ainda tem uma questão, né, que eu acho que com essa questão, a questão ambiental, né, cada vez mais forte, as pessoas, principalmente é o que eu vejo no meu ciclo fora da geologia, né, que as pessoas tendem a acreditar que mineração é um problema. E depois que a gente começa a pesquisar mais, a entender mais um pouco sobre essa questão das geociências, a gente começa a ver que, na verdade, não é a mineração que é o problema. O problema está em outras coisas, mas não na mineração. É o sistema, a mineração é a solução. Exato. É o sistema que está ali inserido na sociedade. Mas a mineração não. A mineração não tem nada a ver com isso. A mineração é essencial, é importante. A gente precisa ter mineração. Né? Porque senão a gente não vive. Exato. Eu falo muito... eu falo muito que... o que aconteceu aí nesses desastres foram crimes e não representa a mineração. A mineração não é a vilã na história, né? Uma coisa de um médico. O médico fez um procedimento errado ou exerceu ilegal a medicina, o problema não é medicina. Não, o problema foi o profissional, né? Exatamente. E como é que chama? Diante disso que a gente conversou sobre, até como a Laila disse, né, divulgar a geociências. Como é que surgiu esse projeto, o Litologando? Eu falo também, Lai? Posso começar e você com certeza vai complementar bem melhor, né? Então, vou começar. Então, primeiro, acho que a ideia surgiu de Gabi, né, Gabi? A primeira pessoa a pensar assim, no podcast foi Gabriel. E aí, acho que na época foi... na época do projeto dos terremotos, né? Foi no ano passado, né? Lá para agosto, setembro, que começou a ter essa ideia. E aí, Gabriel convidou algumas pessoas lá da faculdade. Eu sou a única formada na equipe, todo mundo é estudante ainda, para poder fazer parte da equipe, né? E aí, agora continue, você sabe mais do que eu. Mas foi isso aí, né? Foi na época dos terremotos. Começaram os terremotos começaram aqui na Bahia, né? Começaram não, né? Que sempre teve, mas começou a ser divulgado na mídia e teve aquele enxame de terremotos aqui, mais especificamente ali na região de Amargosa. E aí, a UFBA montou uma equipe de especialistas e para poder ir para o campo, para poder fazer estudo sismológico lá na região e tudo mais. E eu estava inserido nessa equipe. Quando chegou próximo desse campo, surgiu a ideia da gente
uma professora me sugeriu a ideia de gravar um podcast, um episódio ou 2. Aninha, né? Aninha, com o pessoal da equipe da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, que também estaria no campo. Porque eles eram, na verdade, os especialistas na área eram eles, né? Lá do LabSys. Aí eu falei, pô, legal. Só que quando chegou no campo, não tinha condições, era muita coisa para fazer, aquela coisa, né? Não tem como, não tinha como parar toda a rotina ali, né, do campo, para poder gravar um episódio de meia hora, 1 hora. Então eu meio que esqueci, deixei de lado. E aí, quando eu voltei do campo, foi quando eu conversei com a professora, a gente deu uma alinhada nas ideias e pensou em, na verdade, transformar essa ideia inicial, né, num projeto de extensão. Só que aí, em pandemia, corte de verba... Várias coisas. Cada vez mais ficava mais impossível isso se tornar um projeto de extensão pela universidade. Eu falei, eu não vou deixar a ideia morrer, vou fazer isso acontecer de outra forma. Foi aí que eu chamei o pessoal lá da universidade. E estava num período da pandemia que realmente estava tendo muito, né? Live. E aí eu falei, vamos pegar o gancho, vamos emendar, eu não vou perder a ideia, porque senão chega lá na frente, aí a gente deixa morrer, vai ficar só naquela, poderia ter feito. Aí eu falei, não, vamos fazer. Aí chamei a galera, o pessoal topou logo de imediato, ninguém hesitou. E Laila, quando eu chamei Laila, eu já chamei Laila assim, para fazer acontecer, porque eu falei, eu tô chamando um bocado de gente que eu já tem sabia que ia aceitar. Eu falei, tô chamando um bocado de gente que tá cheia de ideia igual a mim, tá com vontade de fazer, mas falta alguém para botar a ordem na coisa e fazer andar. Aí foi que eu falei, eu vou chamar a Laila, porque Laila é da comunicação, que eu conheço assim. Que, eu gosto da área, eu gosto. Empolga. Aí foi quando eu chamei ela, na mesma hora ela aceitou, aí pronto. Aí foi quando a gente começou realmente a trabalhar para fazer aquilo acontecer. Desde toda a parte de design, né? Porque a gente queria fazer um negócio já com a estrutura bonitinha, para não ficar tendo que depois fazer e os primeiros episódios ficarem diferentes. Então, a gente meio que já criou um padrão ali. Que é o forte do Litologando, eu acho. Que foi, exatamente. Ajudou, né? Ter essa... desde o começo, porque como a gente começou já o Litologando já com a logo, já com o layout Isso ajudou, eu acho. Isso fez uma grande diferença. E aí também teve a questão de a gente começar a planejar os episódios, escolher formato que a gente queria, né? Fazer contato. Então, tudo isso foi legal de ter várias pessoas que a gente começou a se dividir, não pesou para ninguém. Como a maioria é estudante, então a gente tá no semestre, né? Tá tendo semestre online aí. Então, para não pesar para ninguém, a melhor opção foi essa mesmo, foi chamar mais pessoas, dividir as funções, e assim a gente conseguiu fazer acontecer, né? Não, isso é muito legal mesmo. Já tem até um quadro aqui no podcast chamado Innovations, que tem que eu falo sobre criar a equipe. Né? Teve uma regra que eu escutei num congresso de tecnologia que eu fui, e nunca mais me esqueci, que o cara falou o seguinte: a regra da pizza. Se você bota uma pizza numa mesa, é uma equipe. Se faltou um pedaço, é porque tem muita gente. Mas se todo mundo comeu e saiu satisfeito, é porque a equipe está perfeita. Então, uma equipe enxuta, comprometida, a tendência é só o sucesso. E como a Laila falou um negócio muito importante, que é a questão do padrão visual, eu confesso, quando eu iniciei, até o Gabriel perguntou quando eu iniciei, eu falei, foi lá em 2018, eu estava vendo no Instagram aqui, a logo antiga do podcast era um microfone, o capacete e o abafador. Aí depois eu falei, cara, não estou gostando. Aí foi quando surgiu o tatuzinho, que aí numa tarde assim eu falei, cara, tem que fazer a logo hoje. Hoje eu faço essa logo. Aí sentei, abri uma cerveja e comecei a falar, a ideia tem que vir. Aí foi quando veio o tatuzinho. Aí eu falei, o tatuzinho ainda não tá legal. Aí eu botei a picareta e falei, pronto, resolveu. Ainda pensei em botar um capacete dele, mas eu falei, não, pegou legal esse capacete, então tá bom. E ele olhando, então deu tudo certo. E essa identidade visual, quem vê o tatu já lembra, tatuzinho, né? Quem vê o tatuzinho já lembra do podcast. E é muito importante, realmente, essa comunicação de levar conhecimento, que essa até eu queria perguntar a vocês, né? Vocês já falaram bastante, mas qual o core, assim, o que é que vocês acham a importância dessa nobre atividade de divulgar conhecimento? Além de geociências, divulgar realmente conhecimento. Como é que é a visão de vocês? Vai lá, Lai. Acho que é uma forma de devolver para a sociedade o que a gente recebe, assim, né, de conhecimento na universidade. Nem todo mundo tem acesso, a gente tem vários problemas no sistema educacional,
né? Então, assim, eu acho que, assim como é importante a publicação de artigos científicos, né, em revistas e tudo mais para o desenvolvimento da ciência, eu acho que até para a própria valorização da ciência, a ação de divulgação científica é essencial, né? Para as pessoas tanto se informarem como valorizar mesmo a ciência, né? Saber depois se posicionar em relação aos cortes, né? Entender o porquê que é necessário investir nesse momento agora na ciência, o que a gente está passando aí agora, né? Com a questão das vacinas e tal, a questão do negacionismo também, né? Então, eu acho que é nosso papel mesmo enquanto estudante universitário, enquanto profissional, levar, né? Mostrar o nosso trabalho para a sociedade e mostrar o que é que tem de importante, né, dentro da geologia, como é que ela está presente no cotidiano, e eu acho que para qualquer ciência isso serve também. Exatamente. Enriquecer o debate, né? Sair um pouco da academia também, porque a gente está ali, às vezes, muito engessado no tudo que a academia cobra da gente, né? A forma como é cobrado, a forma como é divulgado lá dentro. Então, a gente tentar sair um pouco desse meio, trazer pessoas novas, opiniões novas também diferentes, porque às vezes o senso popular também tem muito o que dizer. A gente brinca que quando a gente está em campo, exatamente. a gente está em campo lá, a gente só quer saber de geologia, mas às vezes você trocar ideia com o pessoal ali, o nativo ali, o local, é muito importante, vai somar muito com o que você está fazendo ali na área, né? Então, eu acho que a gente trazer esse debate de academia e comunidade, academia e sociedade, acho que é muito importante. E a gente sim, na verdade, é o que tem me feito hoje, eu posso dizer com certeza, que o que me faz seguir falar de biologia com prazer é o fato de eu poder comunicar com outras pessoas que não são da biologia. Tem algum áudio vazando. Opa, voltei aqui, foi o meu áudio que vazou aqui rapidinho. Não, mas é extremamente importante isso que vocês estão falando. Eu recebi hoje um e-mail que falou que 30 milhões de brasileiros consomem podcast. Então, nos mais diversos, 30 milhões de brasileiros consomem podcast. Então, isso é muita gente assistindo, já considerando essas plataformas de streaming, não só YouTube, mas próprio Spotify, Google Podcasts, Anchor, vários outros, para consumir conteúdo. E quem melhor para falar das áreas, senão os profissionais da área, né? Agora, também fazer como o Litolocando faz, como outros podcasts que passaram por aqui, dessa forma simples de entendimento. Como você falou, Gabriel, conversar com o pessoal lá. Eu sempre falo aqui no podcast, eu mudo lavra para retirar o minério da natureza, que é o que o rapaz faz lá. Eu já visitei um garimpo, que eu chegava lá para o pessoal e dizia, e aí, como é que você está aí quebrando a pedra? Eu sabia o jeito que era eu falar, olha, eu estou quebrando essa pedra desse jeito aqui, ó. Nesse cortezinho dela aqui, ela quebra melhor, que é a fratura. Ele sabia de tudo, mas do jeito dele. Entendeu? Ó, se eu bater aqui, ela pega, solta melhor. Vem aqui, ó, pai, quebrar. E ele tinha todo o conhecimento de geologia estrutural, fratura, mas do jeito dele. E a gente chegando explicando para ele e para o entorno dele, todo mundo fica conhecendo, e aquilo que a Lara disse, tira o negacionismo, começa a levar o conhecimento científico, que é o que eu falo sempre aqui, gente, o conhecimento, além de libertar, me transforma em pessoas muito melhores, e principalmente outros podcasts que vieram aqui também tem essa mescla de alunos, estão se formando, recém-formados, já formados. Tenho certeza, Gabriel, eu já da equipe, que vocês vão ser profissionais muito melhores, muito mais bem preparados. Porque você ensinar é uma nobre arte, como eu disse. Então, você chegando, por exemplo, numa empresa, num campo, ensinar o pessoal, tenho certeza que vai sair todo mundo sai transformado. Não ter essa de vou guardar conhecimento para mim, não. Quando você está ensinando, você está aprendendo muito mais. Não é verdade? Com certeza. E o que é que vocês pensam no futuro do Litologando? Bom, vou falar. Nesse momento agora, a gente até deu um intervalo, né? Um intervalinho da programação, assim, porque acho que por conta da correria também individual de cada um, né? A gente está passando por um momento que está tudo muito louco, né? Mas a gente deu uma pausa agora, vai ficar acho que um mês mais ou menos parado, só para poder a gente também avaliar, né? Porque é importante isso também, né? Dar uma olhada nos episódios anteriores, o que é que a gente está gostando, o que é que pode melhorar, etc e tal. Então, assim, nesse futuro próximo, o que a gente está pensando é isso, né?
tentar enxergar os episódios que já aconteceram até hoje, sentar a equipe para poder pensar os próximos entrevistados, ter uma programação, fazer uma programação mais cuidadosa, assim, né? Que a gente... É isso, como o Gabriel falou, a gente resolveu fazer, a gente já começou fazendo, assim, não teve muito planejamento inicial, assim, já foi executando, né? Já convidando e fazendo os programas. E agora a gente vai tentar se organizar um pouquinho melhor, depois, digamos assim, dessa primeira temporada, né? E eu acho assim, na minha visão, acho que o Gabriel pode complementar depois, assim, isso vai crescendo, né? A gente pretende dar continuidade a isso e ir aprimorando para chegar a algum momento também que isso possa se tornar ou um projeto de extensão pela universidade, por exemplo, ou a gente buscar meios de achar, captar recursos por meio de editais, né? Existem algumas possibilidades que a gente pode, se a gente quiser fazer com que o Litologando cresça, né? É exatamente isso. A gente deu uma pausa agora, né? A gente deu uma pausa agora, a gente meio que finalizou na primeira temporada, e a gente quer retornar agora com uma nova sequência de episódios. Então essa pausa é basicamente para isso que Laila falou, é para fazer um balanço de tudo que foi feito até agora, e a gente vai criar novas estratégias, né, para poder atingir mais pessoas, sair da nossa bolha também, porque por mais que a gente tenha tido como é que eu vou dizer, teve uma repercussão boa até no início, né, que a gente não esperava tanto, mas que foi legal para a gente, mas ainda está na nossa bolha ali de universidade, de amigos, então a gente quer tentar expandir isso um pouco mais. Então, para isso, a gente vai ter que criar novas estratégias, a gente vai ter que rever o que a gente está fazendo, né? A gente vai ter mudanças também em relação ao nosso horário, ao nosso dia, porque para voltar a encaixar com o horário do pessoal que faz parte da equipe. A rotina de algumas pessoas mudou, né? Então... Exatamente, teve mudança de rotina e tudo. Então, tudo isso se envolve, né? A gente tem o nosso plano agora de fazer diferentes... como é que eu vou dizer? E de diferentes formas, a gente vai começar a modificar algumas coisas em relação ao Instagram, as outras plataformas. A gente vai atingir, né, o nosso público de outras formas, pelas outras plataformas que a gente também tenha acesso. Então, vai tentar diferenciar um pouco esse conteúdo que a gente tem hoje do YouTube e dos podcasts, né, para as outras plataformas. É uma vontade que a gente vai tentar fazer isso. Não quer dizer que vai acontecer já a curto prazo, talvez um pouco mais longe. Mas é uma ideia que a gente quer fazer. A gente quer diferenciar esse conteúdo, né? Porque hoje a gente faz o programa e a gente gera os cortes e posta no Instagram. É basicamente isso aí. Então a gente vai tentar fazer um pouco, estruturar de outra forma isso aí, até para atingir mais pessoas. Nosso objetivo é esse, né? Sempre atingir mais e mais para poder levar mais conhecimento para outras pessoas. A gente estava até conversando aqui nos bastidores, né? Sobre, ela estava me perguntando se teve algum incentivo para o podcast da mineração, financeiro, no caso. Sinceramente, nunca tive assim algum retorno financeiro mesmo, assim, tanto do podcast. Foi mais para quando eu iniciei o podcast da mineração, que até o Gabriel falou que acompanhou um pouco para a criação do Litologando, não foi, Gabriel? Foi em transformar mesmo, tá? Quando eu e o outro sócio lá, quando eu iniciei, Gabriel, também procurei uma pessoa até mesmo para a gente ter incentivo, mas, cara, vamos fazer, a pessoa voou, pronto, a gente vai. A parceria é muito importante, a parceria, né? No início, da primeira topada, o cara sozinho, o cara desiste, mas tem outro que levanta, não, vamos aqui. Não tinha padrão, não tinha... Aí foi quando eu já gostava de escrever artigo, eu falei, será que fazer um modo de artigo aí, escrever o roteiro sozinho, aquele negócio todo. E o retorno é o retorno de transformar as pessoas. Porque quando a gente escuta que teve pessoas que dizem que escutaram os áudios e mudou a visão, como um aluno uma vez me ligou, eu até falei para vocês, eles que não estavam com ideia nenhuma de TCC, aí assistiu um programa e viu a empresa, viu que era um assunto que ele gostava, que era de sistema de despacho, viu que a empresa era perto da casa dele, que ele nem sabia, foi na empresa, fez o TCC, hoje trabalha na empresa. Então, essa transformação é que é que tipo, mais tem o retorno. Esse é o meu retorno. Eu faço como hobby. É verdade. Se profissionalizou, não vou dizer que não, porque esses quadros que eu penso, por exemplo, esse do podcast apresenta, foi uma dificuldade que eu tive lá no início de ninguém conhecer sobre mineração, ninguém conhecer sobre podcast, então pensei, não, vamos ajudar, assim, de alguma forma, as outras iniciativas inovadoras, como
a de vocês que eu já acompanho já faz um tempo. Sim. Todos os podcasts passaram aqui também dentro desse quadro, e que mais pessoas vejam. E quando eu digo, pessoal, olha, compartilhe, curta, se inscreva no canal deles, porque essa plataforma de podcast, de YouTube, ele não é um algoritmo, não é uma pessoa que fica olhando e divulgando para outra. Isso é um computador. Quanto mais pessoas assistirem, mais o algoritmo entende que esse assunto de geociência, de geologia, de mineração é relevante e começa a mandar para outras pessoas. Mais pessoas vão descobrir geologia na Federal da Bahia, Engenharia de Minas, na Federal de Campina Grande e outros que passaram por aqui. E vai mudando a vida das pessoas até o ponto, como até o Gabriel disse, de te levar para a família deles, dizendo, aponta alguma coisa aqui que eu digo que não tem correlação com mineração. E essa é a importância de você criar um projeto desse de divulgação, tá, de podcast, que eu acredito que esses próximos anos tem uma tendência cresceu muito da última vez que eu tinha visto, acho que era 12 milhões para 30 milhões. É muito crescimento mesmo. Agora uma pergunta, Júnior, talvez você saiba, não? Qual seria o perfil assim desse público, né? Não, o perfil básico para mim. O perfil desse público claro, o perfil desse público, segundo a pesquisa que eu vi, era jovens eu ia dizer jovens de 18 a 40 anos, mas são adultos, né? De 18 a 40 anos, em média, ambos sexos, tá? Com nível superior e 100. Ou seja, a turma, a grande parte da população que está procurando um conteúdo, tá? E não tem aquele tempo de ficar esperando por ele. Aí põe num carro, quando está fazendo um serviço dentro de casa e fica escutando, está trabalhando. Não tem mais tempo de buscar uma emissora de rádio. O rádio tem os programas dela, não. O que é que tem? Até os programas de rádio hoje já tem os programas deles, já joguei para o podcast, que é para eles ficarem escutando. Então, eu não tenho mais tempo de escutar o meu programa de rádio favorito, que é de 9 horas da manhã. Mas eu vou lá na plataforma do podcast dele, está lá o quadro, eu vou e assisto. Que é um de esporte, eu curto muito podcast de esporte, tanto de geociências, de diversos assuntos. E todos os assuntos. Esporte, educação, entretenimento, tudo. Então, eu acredito que mais pessoas nesse perfil vão estar amadurecendo, mais jovens vão estar entrando nessa faixa etária e vão absorver mais esse conhecimento. E quem deve ensinar para eles? Quem realmente é da área. Para a gente não escutar, como eu escutei no tempo lá de Brumadinho, dizendo que a mineração tinha que acabar. Eu quis até entrar no programa de rádio, que eu liguei para o já fiz, olha, tem um convidado que está falando aí, eu gostaria de entrar no ar para responder para ele. Aí não deixaram, infelizmente. O que eu disse, eu falei, o que ele está falando está errado. Mineração não é para acabar, não. A gente já se viu isso. Num programa de rádio, isso. O cara que não era da área e tudo mais. Sim. Então, a gente da área tem que mostrar, olha, a mineração existe, esse buracão aí que fica não é feio, esse buracão tem toda uma ciência, isso não impacta, a barragem é feita dessa forma, ela é correta e assim por diante. E cabe de vocês, profissionais, que estão se formando, já formados, falar isso para eles. Exatamente, e tirar um pouco também da informação concentrada, que é concentrada nas grandes mídias, né? Que seria a rádio e TV. Então, a gente consegue trazer um pouco também da visualização e dessa divulgação para o nosso lado, né? Que seria o correto mesmo. É engraçado até esse ponto, assim, para concluir essa ideia, essa coisa das dificuldades, muitas vezes, entre o lado do cientista e o lado do jornalista, né? Porque, muitas vezes, até um professor amigo nosso, recentemente, comentou sobre isso. Ele deu uma entrevista para um jornal, eu acho, e aí, na hora da edição que fizeram, cortaram alguma coisa da fala, ou quando uniram duas partes da fala, mudou o sentido, né, da coisa, enfim. Trouxe alguma confusão, alguma informação um pouco errada, e não foi uma coisa que ele disse, foi uma coisa que aconteceu durante a edição. Então, tem que ter cuidado, né, com isso, porque se a gente afasta muito o jornalismo da ciência, né, se os jornalistas não estão informados suficientemente, ou se os cientistas também não estão aptos a comunicar,
né? Aí a gente cria alguns desafios, né? Que é o que a gente vive muito hoje ainda. Então tem que aproximar, né? Tem que trabalhar junto, tem que se capacitar e tal. Exato. Eu, às vezes, pode o que eu vou dizer pode até ser um pouco duro, assim, mas quem escreve artigos não me entenda mal, mas os artigos são chatos de ler. É muito termo técnico, é muita coisa da área, então, se a gente souber pegar aqui... E, cara, se você vê os TCCs que são criados dentro da universidade, as teses, as monografias, e fossem aplicadas, ou pelo menos divulgadas, num formato que todo mundo entendesse, cara, ia ter gente para investir, tenho certeza disso. Que às vezes não investe porque não entende. Aquilo ali, eu estou falando lá do troglóbio, do não sei o que, o cara, não, é um bicho sem olho. É mais fácil dizer isso, é um bicho sem olho. E se não proteger ele, né? Simplificar, entendeu? Exatamente. Então é isso, realmente. Tem medo de parecer ignorante, né? Eu lembro de ter ouvido essa frase, porque às vezes é necessário mesmo que a gente simplifique para poder as pessoas entenderem, né? Para aquilo alcançar uma parcela maior das pessoas. Enfim. É um canal que eu me inspiro muito, né, no YouTube hoje, é o Space Today, não sei se vocês conhecem, que é o do Sérgio Sacani. O Sérgio Sacani é geólogo, trabalha com petróleo, né, na Bacia de Santos, se eu não me engano é na Bacia de Santos, mas o cara fala de astronomia, né, e ele pega artigos publicados em diversos lugares do mundo e traduz de uma forma simples e entendível para qualquer público, divulga na internet. Hoje o cara tá com centenas de milhares de seguidores aí, fazendo uma coisa simples e levando informação de uma forma simples. Então ele é um cara que bastante. Vou pesquisar. Pessoal, nós estamos chegando aqui ao final do nosso bate-papo. Lá, você quer falar um pouco sobre a GeoPro? Quero, claro. Pode ficar à vontade. Faz o mexão aí, faz o mexão. Aproveitar o espaço no final concedido aqui pelo Johnny para a gente fazer o mexão. Então, a gente eu, Gabriel e Evandro. Evandro não pôde participar agora. Somos nós três, né, da GeoPro. Nós três também somos parte da equipe do Litologando. E a GeoPro, ela nasceu agora também na pandemia, né? Neste cenário todo, a gente resolveu iniciar a produtora. É uma produtora de conteúdo audiovisual que tem, né, o foco nas geociências, né? Por sermos pessoas da área também, né? Nós três, na verdade, somos da geologia, mas também temos a experiência com audiovisual. Então, juntou tudo, formou essa equipe que, como você falou, é importante ter uma equipe, né? Que você se sinta seguro, e enfim, a gente tem uma equipe bem legal. E a gente está desenvolvendo vários projetos audiovisuais agora, né? Começou com o vídeo dos terremotos na Bahia. Recentemente, agora, a gente fez alguns vídeos sobre áreas profissionais também, de geologia ambiental, geologia de engenharia. O próximo vídeo vai ser sobre a falha geológica de Salvador, que é uma estrutura que separou a cidade alta da cidade baixa, aqui em Salvador. Enfim, é algo bem notório assim, na paisagem da cidade. E aí a gente está seguindo com esses projetos, né? Buscando captar recursos, né? Com entidades de geologia, empresas, e está dando super certo, graças a Deus. Gabriel pode falar um pouquinho aí também. A gente tinha vontade de fazer algo nessa área, tinha vontade de empreender, tinha um problema, tinha demanda, a gente só fez meio que juntar tudo ali no bolo e criou a GeoPro, né? E graças a Deus tá andando, tá dando certo, tá devagarinho, mas tá indo, né? A gente não tá ficando parado. Os projetos que a gente está lançando agora estão bem legais e a ideia é cada vez melhores, né? A gente melhorar cada vez mais, né? A gente vai aprendendo também, né? A gente está aprendendo bastante também, porque lá ela é da área, né? Mas eu e Evandro não, apesar que a gente já fazia algumas coisas antes. Eu fazia algumas coisas de design, né? E Evandro fazia muito a parte de programação, de design também, edição de vídeo. Então, você já tinha a manha da fotografia também. Assim, a parte prática, né, de pegar ali, meter a mão na massa, a gente fazia já. Mas toda aquela parte de logística, de organização e tal, foi lá ela que trouxe e a gente somando tudo, saiu essa mistura aí que é a GeoPro, né? Então, a ideia é a gente aprender cada vez mais. Sigam lá o perfil da geopro.br. Sigam lá, geopro.br. É isso aí, pessoal, geopro.br. Novamente, pessoal, muito obrigado por vocês estão participando aqui do podcast da mineração. Honra para mim aí estar com vocês, trazendo vocês. Quando eu conversei com vocês já faz um tempinho,
Ele falou, ó, vamos tentar demorou aí. pra sair esse episódio. Foi. Pois é. Desculpa, Johnny, a gente não foi difícil. Nada, que é isso. Tempos, viu? Mas agora não, rolou. plenamente. Teve pessoas que eu convidei, a gente só conseguiu acertar a agenda, que é difícil a gente fazer lidar a programação. Eu já gravei, como a gente está gravando agora à noite, eu já gravei de manhã, já gravei no final de semana, já gravei, eu não estando em casa, tive que sair para gravar em outro canto. Então, é difícil realmente, só para a gente realmente que gosta de fazer essa divulgação, que arregaça as mangas e faz aí, tá? Deixa eu só copiar aqui, botar aqui na frente de vocês, ó. Esse programa aqui, ó, tudo vem da mineração, onde já está aí no segundo episódio. Não sei em que identidade temporal vocês vão assistir, mas vai ter vários episódios aí. Nessa primeira temporada é a nossa casa. Espero fazer com mais coisas aí, tá? E não deixem de se inscrever, pessoal, no Interconnected Mining Experience, que é o nosso congresso online de mineração da MinoMine Innovations, que vai acontecer aí nos dias 25 daqui a um mês. 27 de maio. Exatamente, já estamos aí fechando programação. Temos um stand online que é o da Expo Mino, que é o primeiro centro de convenções virtual totalmente voltado para a mineração do Brasil, tá? Tecnologia 3D, realidade VR, né? Realidade virtual, imersão. Se colocar aquele óculos, fica uma forma totalmente nova de acessar esses conteúdos. Então, estamos aí chegando perto. Então, Laila, Gabriel e toda a equipe do Litologando, parabéns pelo trabalho. Muito obrigado aí por você estar participando aqui do podcast da mineração, e sempre que quiserem voltar, o espaço é de vocês. Somos parceiros aí, podcast da mineração, podcast Litologando aí, firmando essa parceria. Obrigada. Tamo junto, a galera queria participar, mas todo mundo ocupado também, não deu mais para o pessoal aparecer, mas estamos aí. A gente que agradece de verdade, de coração mesmo. Muito feliz de poder participar e poder cada vez colaborar mais, né? Acho que a palavra é essa, a colaboração, né? Cada vez mais, se a gente se juntar ali, cada um conexão, faz um pouquinho, se juntar e sempre fazer esses collabs aí, as coisas vão andar bem. E a gente precisa se conhecer nessa rede do Brasil, né? Sair assim, isso está possibilitando, a internet possibilita isso. Massa. Exatamente. Tá ok. Pessoal, não deixe de se inscrever lá no canal do Litologando, curtir as redes sociais, a da GeoPro, tá? E até o próximo episódio aqui do podcast da mineração, apresenta do nosso podcast da mineração. Até mais, pessoal. Valeu. Valeu.